Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Vida 3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. E hoje um programa especial, inédito, com o casal que nos visita aqui da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, o Pedro Bosco e a Elma, que gentilmente estão aqui conosco para compartilhar a sua história de vida. O Pedro, nome completo dele é Pedro Bosco Mota Pinto, é isso, Pedro? Isso. É engenheiro eletricista, é também formado em teologia, com mestrado também na área de teologia. E ele é casado com a Elma Correia Pinto, formada em letras e língua portuguesa e literatura, e também formada em direito, né, Elma? Polivalente, né, Pedro? É isso aí. Mas estamos aqui com este casal neste programa para poder compartilhar um pouquinho da história de vida deles. Eles são casados há 41 anos e têm 3 filhos. Residem, como eu já disse, na cidade de Niterói e nos dá a grata satisfação de estar aqui conosco neste programa. Pedro, seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui, poder contribuir com esse programa e compartilhar também com todos com essa nossa história de vida que acredito eu fielmente que se nós não tivermos Deus na nossa vida, dificilmente hoje eu estaria sentado aqui para poder compartilhar com vocês essas maravilhas que Deus nos proporciona através da sua misericórdia. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, Pedro, é uma satisfação. Elma, seja bem-vinda. Também te agradeço você, sua esposa. Obrigada pelo convite. Estamos alegres aqui. Muito bom. Queridos, então, nós vamos começar aqui com a história deles. É uma história que você tem certeza que vai ir de encontro à sua necessidade, assim como todas as histórias que nós temos trazido aqui no programa Vida 3. Mas cada história tem uma particularidade e a deles não é diferente e com certeza vai encaixar em alguma coisa que você precisa na sua vida, ok? Pedro, 41 anos de casado, é uma vida, né? Uma vida. Isso começou como? Isso começou numa história que eu sou roraimense, nasci em Roraima e sempre tive um sonho, porque sempre escutei que uma pessoa que tem dinheiro é uma pessoa feliz. Eu cresci com esse sonho de ganhar muito dinheiro porque achava que ia ser muito feliz. E eu, nos anos 70, nós nos mudamos, minha família, eu sou filho mais velho de 7, uma família de 7 filhos, e nós mudamos para o Niterói, Rio de Janeiro. E lá eu comecei a estudar durante o dia, uma situação muito precária lá de casa, e eu comecei a estudar e a dia estudava à noite e trabalhava de dia. E então fiz o vestibular, passei no vestibular, estava com 18 anos de idade, e nessa época eu percebi que era importante eu trabalhar para manter meus estudos, porque numa universidade pública, sem dinheiro, sem condições de trabalho, a gente não sobrevive. Então tranquei a faculdade e fui trabalhar no banco, na época chamava-se Banco Bamerinos, e lá no Banco Bamerinos eu encontrei Elma. Elma era uma jovem ainda, muito bonita, muito cobiçada e também como todos os homens cobiçavam ela também. Mas só que eu não tinha dinheiro para nada e um dia ela chegou para mim e falou assim, todo mundo me convida para um cafezinho, para um almoço e você nunca me convidou nem para tomar um cafezinho. E eu então pensei, ela não sabe que eu tenho vontade de convidá-la sempre, mas não tenho dinheiro nem para um cafezinho. Sim. E então ela falou, eu pago um café para você. E dali ela pagou o café, começamos uma amizade. Eu saí do banco, fui trabalhar numa empresa de engenharia, voltei a estudar à noite. E faltando mais ou menos 1 ano e meio para me formar, me formei aos 21 anos, Sim. eu reencontro Elma e ali nós começamos a namorar. E 1 ano e 8 meses depois, no dia 12 de julho de 1975, às 10 horas da manhã, nós nos casamos e eu me senti muito feliz com aquele casamento. E eu me lembro que eu me senti um super-homem porque era muito magrinho, né? E muito franzino, mas achei que tudo que eu quisesse na vida eu ia conseguir, porque aos 21 anos eu estava casado, formado, me formei em engenharia elétrica
E também já tinha o meu imóvel. Eu comprei um apartamento financiado pelo sistema financeiro do BNH, da Caixa Econômica, e embora seja um imóvel velho, antigo, mas era meu. Eu tinha muito orgulho disso. E era isso que ela... E ela foi uma da, não vou falar condição, mas eu acreditei que seria uma das condições de casar. Quando eu a pedi em casamento, ela me falou, eu não vou casar para ir morar debaixo de uma ponte. Então, como eu juntava dinheiro, jovem ainda, mas eu queria ganhar dinheiro e ter dinheiro para ser feliz, então eu juntei muito dinheiro assim, pouco, quer dizer, muito, uns 10 mil reais hoje. E então eu tinha uns amigos que aplicavam na overnight e tudo, e eu peguei esse dinheiro, que valia uns 10 mil reais hoje. E com esse dinheiro eu dei entrada num apartamento financiado pelo sistema financeiro, da habitação lá da BNH, da Caixa Econômica. E falei para ela, tá aqui, ó, o casamento pode ser realizado porque eu já tenho um apartamento para a gente morar. Você não vai para debaixo da ponte. E ela então cumpriu a palavra dela. Nós nos casamos no dia 12 de julho. Como todo casal, né? A gente ficou muito feliz com a notícia do filho. Veio então o nosso primeiro filho. E ao nascer, ele não veio mamar. Então, mas antes da gente entrar nesse ponto, Bolso, deixa eu perguntar para a Elma, como é que foi, Elma, a sua receptividade em relação ao rapaz aí, antes da gente entrar nos filhos? Pois é, ele quando me pediu em casamento, eu a princípio relutei um pouco, porque como ele disse, ele não tinha nem dinheiro para comprar um cafezinho. Então eu disse a ele, olha, eu não vou sair de casa para morar embaixo de uma ponte. Eu gostava muito dele, nós éramos bons amigos, estávamos ainda no início de namoro. E na verdade eu tinha muitos sonhos. Eu queria fazer tantas coisas. Eu era muito nova, mas eu sonhava bastante. E, na verdade, quando ele me pediu em casamento, eu relutei, aceitei, mas no dia do casamento mesmo eu fugia. Fugiu como assim, Elma? Fugi. Eu disse para ele, eu fui para a casa de umas primas que são esteticistas, elas iam cuidar de mim, do meu cabelo, fazer minha maquiagem, aquela coisa toda, mas no fundo eu não queria nem voltar, com medo, eu tinha medo. Eu acho que as mulheres, elas têm medo de uma vida assim, principalmente quando elas sonham bastante. Por mais que amem o homem, tive muita relutância também em função do casamento dos meus pais, cresci num ambiente violento, onde meu pai era muito rígido conosco e era violento com a minha mãe. Ele batia na minha mãe, eram climas, cada dia era um negócio diferente, muito difícil. Mas, por final, ele me buscou na casa das minhas primas. Nós casaríamos no dia seguinte pela manhã. E ele, para ter certeza que eu não ia fugir de novo, ele dormiu na sala da minha casa. Que coisa, hein? Eu, a princípio... Então ele queria mesmo casar com você? Ele queria muito casar. Sabe, desde lá eu vejo que é uma pessoa muito determinada com as coisas que ele quer. Isso foi benéfico para mim. Eu tinha medo, então a relutância era em função disso. Isso, não que eu não gostasse dele. De repente é um pouco por causa da questão familiar que você estava carregando dos seus pais. Também. O histórico do casamento que você convivia em casa. Como? O histórico do casamento que você convivia na sua casa. Sim, eu creio sinceramente que essa bagagem que nós carregamos, ela influi bastante no casamento. Aí entra realmente a fé, porque nós temos que saber que há um Deus que muda tudo. Naquele tempo eu não sabia, não tinha nem noção. Eu conheci um Deus de ouvir falar, mas eu nunca tinha tido uma experiência com esse Deus. Muito pelo contrário, ele era muito distante de mim. Todas as vezes que eu via meu pai batendo na minha mãe ou maltratando a gente, eu achava que Deus não estava cuidando da gente. Eu pensava dessa maneira. E aí casaram? Vários planos. Planos, 21 anos de idade. Novinho de tudo, né?
entendeu? Uma vida toda pela frente, notícia do filho, né, como eu estava falando. Sim. Nosso filho nasceu e não veio mamar. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia nós fomos conversar com os médicos. Eu fui conversar, que ela estava no... O parto foi muito difícil, porque teve que usar fórceps, né, para poder nascer. E a gente pensava que era em função disso. E os médicos falaram, olha, o seu filho nasceu com a cardiopatia congênita, chamada tetralogia de Fallot, que é a transposição dos vasos da base, que é uma única cavidade ventricular. E isso é um problema cardíaco? Cardíaco de congênito. Tá. Congênito, não poderia ter nascido com o dedinho torto. Sim. Tá? Nasceu com um problema nas válvulas do coração. Sei. E ele então vai ter que ficar aqui no balão e tal, não pode ir para casa. Falei, mas eu quero levar meu filho para casa. E aí assinei um termo de responsabilidade pela vida dele. E os médicos falaram que ele não sobreviveria a 1 ano de vida, no máximo 1 ano e meio. E levamos assim mesmo, não precisa dizer como nós nos sentimos, né? Muito triste, choramos muito, mas naquela época nós não tínhamos nenhuma comunhão com Deus, não tinha Deus. Sim. Nós acreditávamos em Deus como todo mundo. Frequentava algum lugar, alguma coisa, não? Eu tinha uma religião, né? Minha família era muito religiosa, entendeu? Fui criado num sistema, num regime onde Deus é um Deus que castiga, é um Deus que, entendeu? Que pune, que se você pecar é castigo de Deus. Então, esse ambiente, isso nos afastou. Eu afastei o jovem, fui, né, naquela época ainda da ditadura, acabei lendo muito Marx, muito, né, eu era muito voltado para essa parte socialista. E eu então assinei o termo e levei o nosso filho para casa. E ali Elma trancou a faculdade, que ela estava fazendo faculdade de letras, né? E ela então trancou para cuidar e saiu do emprego também para cuidar do Oliver, o nome dele é Oliver. E o Oliver então começou a absorver praticamente todo o nosso empenho em ganhar dinheiro, né, para poder levar para uma cirurgia paliativa que poderia ser nos Estados Unidos. Os médicos naquela época, nos anos 75, então não existia essa domínio, né, tecnológico sobre cirurgias cardíacas ainda. Então falaram que tinha que levar. Então eu comecei a me dedicar ao trabalho mais. O foco seu era trabalhar por causa do filho. Eu achava que através do trabalho eu ganharia dinheiro e com dinheiro eu levaria, né, o nosso filho para melhor tratamento. Para um melhor tratamento no exterior, que no Brasil não tinha na época. Mas eu vou pedir só uma pausa para você. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar essa história aqui. Fica conosco. CEOF, Centro Especializado Odontológico Frige. Cuide do seu sorriso com especialistas. Telefone 3962-5747. Espaço Alfa e Ômega, o lugar certo para o seu curso e palestra. Telefone 3023-7343. Sigilo Moda Feminina, lojas no Vale Sul Shopping e no Jacareí Shopping. Telefones 3939-3446 ou 3961-3000. Matsor Corretora de Seguros. Telefone 3958-1280 ou pelo e-mail bmrenó@uol.com.br. LT Imóveis e Administração de Bens. Telefone 3951-1251 ou através do WhatsApp pelo número 99704-6565. Depósito de Gás Pena. Telefones 3952-7066 ou 3951-3688.
estamos de volta ao programa Vida 3 com a segunda parte desse programa de hoje. Espero que você esteja gostando do relato aqui do Pedro e da Elma, que gentilmente estão conosco aqui no Vida 3. Elma, então, primeiro filho, nasceu com um probleminha congênito ali, cardíaco, e como é que vocês fizeram para resolver essa situação? Então, muito sério o problema do Oliver, né? Ele tinha o sistema sanguíneo totalmente invertido, cavidade única ventricular, ele tinha tetralogia de Fallot, transposição dos vasos e ainda cianose, muito roxinho. E ele não vinha para mamar, eu queria saber por quê, até que vieram e me deram a notícia. E nós, quando saímos daquele hospital, já chorando muito, porque era um sonho, toda mulher sonha em ter seus filhos, era o meu primeiro filho. Eu queria muito eu poder ter o que as outras mães estavam tendo, lamentar nos primeiros momentos de vida, e eu não pude fazer isso. Ele, quando começou quando ele conseguiu sugar o peito, ele era muito lento, ele cansava logo, ele parava, eu tinha que tirar, eu tive meus seios inchados, empedrados, eu tinha que tirar com bomba, porque ele não conseguia mamar direito, né? E foi uma vida assim, esses primeiros momentos muito difícil mesmo para mim, porque a todo momento ele já nasceu desenganado. Os médicos foram muito claros conosco, disseram que ele não passaria de 1 ano e meio, de 2, e esse tempo todo eu acordava no meio da madrugada, se é que eu dormia alguma coisa, e ia ali e tinha que ver se ele estava respirando ou não. Então, muito difícil para uma mãe que conviveu com essa situação até os 4 anos, quando ele então teve peso para fazer uma cirurgia, até porque não tinha mais jeito. Ele estava tendo assim desmaios, estava com sangue muito grosso, o hematócrito dele era altíssimo e precisava diluir aquele sangue. Então, nesse tempo foi que eu consegui. Ele já aos 4 anos de idade, ainda muito abaixo do peso, mas para fazer algum procedimento tivemos que aguardar até esses 4 anos de idade. Então, a vida de vocês era trabalho, hospital, casa, era isso. Não tinha absolutamente mais nada. O que aconteceu, eu mesmo por exemplo, parei de trabalhar. Elma parou de trabalhar, trancou a matrícula, saiu do banco, enfim, para se dedicar ao Oliver, e eu me dediquei ao trabalho mais para poder ganhar dinheiro, achando que poderia levar para os Estados Unidos. Era lá para Cleveland. E então Elma começou a desenvolver uma atividade para também ajudar economicamente na captação desse dinheiro, né? Sim. E ela começou a trabalhar vendendo produtos de limpeza, e teve um produto industrial de limpeza, e nós começamos a vender muito esse produto. Ela começou no primeiro mês, vendeu, segundo mês vendeu, terceiro mês ela ganhou muito mais, 3 vezes mais eu como engenheiro. Sim. Larguei a engenharia, fui trabalhar com ela nesse negócio, e acabamos nos transferindo para Campos, lá no estado do Rio. Lá nós começamos a ganhar muito dinheiro com venda de produtos, e eu falei para ela, tá vendo que nós vamos ganhar dinheiro? A gente vende lá o apartamento, né? Vende lá a nossa casa, e a gente vai arranjar dinheiro, vamos ganhar dinheiro. Sim. Nesse período, Elma engravida, segundo filho, e depois viemos a saber que era uma menina. Elma deu o nome de Aline, porque Aline sempre foi o nome que ela queria, escolheu já antes de a gente casar. Ela sempre fala que se tivesse uma filha seria Aline. Então a Aline já vinha, né, mas a mesma preocupação, será que vai vir com problema? Será que não vai vir com problema? Já tem um filho com problema, e isso torna também uma preocupação grande. E 8 meses depois que a gente estava nessa atividade em Campos, a empresa saiu do Brasil, com toda a crise que está, essas multinacionais, né? Se investem, mas quando dá a crise elas recolhem. E ela foi embora. Como agora, nós estamos numa crise, muitas empresas estão saindo do Brasil. Então ela saiu do Brasil, e eu então, porque não era emprego, era representante, sem nada, então com o dinheiro que a gente ganhou, e com a vergonha de voltar para cá, para Niterói, fomos para Vitória do Espírito Santo, lá para Vila Velha,
E lá, o pouco que eu tinha, que sobrou, eu investi num negócio de construções de casa e tudo, e acabei sendo passado para trás, novo, sem muita experiência das coisas, e acabei então quebrando de vez. E o restinho que a gente tinha, alugou um apartamento. Elma teve a Aline, parto normal, tudo normal. Tranquilo. Normal, foi uma alegria pra gente. Sim. Só que o Oliver cada vez pior. Eu quebrado, já sem dinheiro, com o restante dos produtos que sobraram, ela ainda vendia na vizinhança. Sim. Vendia outras coisas, ela que praticamente levava o sustento para casa, vendendo ali na vizinhança, vendendo até jornal vendeu. Enfim, e eu então, sem saber o que fazer, um amigo me convidou para um dia falar assim: eu vou te levar num lugar, tá, onde você pode fazer negócio, porque negócio se faz no bar final da tarde, no happy hour. Lá os empresários se reúnem, entendeu? E bebe, né? Relaxa, aí você faz um network e ali os negócios saem. Eu então fui... Não era um ambiente que você frequentava até então? Não, era um ambiente que eu frequentava, eu não tinha esse ambiente, eu sempre fui um rapaz muito voltado para o trabalho, porque o meu foco era ganhar dinheiro para ser feliz, esse era que era o meu foco. Então não me envolvi com bebida, não comprei carro, meu negócio, né? Eu casei cedo, com 21 anos, Elma foi a minha primeira mulher na minha vida, entendeu? Então, esse era o meu foco. E comecei a frequentar esse ambiente. E ali comer bebida, cigarro, eu gosto de tocar violão, e aí comecei a gostar daquele ambiente e mesmo sem dinheiro comecei a pendurar as contas, né? Porque antigamente você podia pendurar o que você gastava no botequim e pagava rodada de bebida para um, e eu fui então começando a me viciar na bebida e ali acabei, e onde tem bebida, tem boemia, tem tudo, também acabei me envolvendo com mulher, e Elma descobriu, e nesse envolvimento, ela falou: olha, você fica aqui, eu vou voltar para lá, para Niterói, para minha terra, eu vou embora. Naquele momento eu caí em mim e pensei: bom, não é isso que eu pensei para a minha vida. Eu quero ter uma família, quero ser feliz. Essas coisas estão acontecendo porque eu não tenho dinheiro. E de novo você voltava para o dinheiro. Exatamente, eu não tinha dinheiro. Então é por isso que está acontecendo isso, porque eu sem dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, não estava acontecendo isso. Falei para ela: Elma, você me perdoa? Ela falou assim: não perdoo não. Não perdoa, mas a gente faz um trato. Vamos cuidar dos nossos filhos, quando eles crescerem e tiverem condições de tocar a vida deles, nós nos separamos. Você topa? A gente volta a trabalhar. Eu falei: tá bom. Fizeram um acordo ali entre vocês para continuar o casamento? Para manter os filhos, não casamento, para manter a criação dos filhos. Voltamos para Niterói, voltei a trabalhar, né? Morei um tempo com meus pais, depois aluguei uma casa final de vila, depois comprei novamente uma casa. Mas nesse momento vocês não tinham mais nenhum tipo mas aí, cada um pro seu lado. Cada um não, nós mantínhamos um acordo. O acordo era cuidar das crianças. Então, mas perante as pessoas nós éramos um casal bom, um casal perfeito, um casal 20. Casal 20. Mas... entre vocês dois não tinha mais nada. Dentro de casa, na intimidade do lar, né? Nós não tínhamos muita conversa, era muito frio, um relacionamento frio, e vivíamos assim. Ela voltou a estudar. E você continuava na sua vida também? E aí eu voltei. Lógico, aí como eu já estava viciado em bebida, de vez em quando saía para beber, essas coisas, mas não tive mais envolvimento com mulher, né? Sim. Mas a bebida e o cigarro eu não larguei, né? Mas então eu terminei o estudo, voltei, fiz pós-graduação, Elma voltou a estudar. E até que um belo dia, o Oliver nos anos 80 já estava muito mal, como ela falou, no ano 80, 1980, ele muito mal, já muito mal, e aí eu vejo hoje a mão de Deus, né? Porque eu pensava no dinheiro, que eu precisava do dinheiro para operar, e Deus providenciou a operação do Oliver sem eu ter que gastar um tostão. E era uma cardiopatia congênita muito complicada, e quando a Elma teve contato com a Dibjatene, porque uma amiga dela indicou a Dibjatene, e ele teve com os exames, que ela levou o exame na frente para ver, ele imediatamente mandou vir o Oliver
E ele que abriu todo o canal na época o Zerbini também estava, chamou o Zerbini, os dois olharam todo o Oliver e falaram que não podia ter nenhum diagnóstico para o Oliver. Sim. Fora. E permitiram a permissão para abrir o tórax para ver o que poderia ser feito. Nós demos essa permissão. Mais uma vez, tive que assinar pela vida do meu filho. E o Adib abriu e lá foi feito um Blairock, uma ponte. E ele então voltou a uma cirurgia paliativa, mas voltou a vida, né? E voltou a respirar melhor e desenvolvimento melhor. E aí, então voltou, né? Aí eu comprei, financiado novamente pelo sistema financeiro, uma casa perto do colégio, planejada para poder ele não ter que andar muito, e ali ficava perto, tem um colégio de irmãs, né, de freiras, e aí as freiras conheceram o nosso problema, e ele cresceu ali, a Aline também estava estudando ali, e a gente vivíamos ali. Perante todo mundo, um casal bom, um casal sem briga, que a gente não brigava, né? Focado nos filhos. Elma fez concurso, se formou em letras, fez concurso para professora do estado, passou e começou a vida. Eu voltei a ganhar dinheiro. Aparentemente a vida parece que deu uma acalmada. Estabilizada. Né? E eu falava, tá vendo? O dinheiro é importante, porque eu voltei a ganhar dinheiro, ela voltou, então achava que o dinheiro estava mantendo aquela situação toda harmoniosa. Só que um belo dia eu volto do trabalho e vejo um tumulto e pergunto o que é, e falaram que um ônibus pegou um garoto. Quando eu corro para ver o que é, eu fico sabendo que meu filho estava na bicicleta com a irmã. E ele então foi desviar de um carro na calçada e o ônibus pegou. Então ele foi para o hospital e perguntei, cadê o meu filho? E eu vejo minha filha no asfalto. E pergunto, cadê o meu filho? Ele está no hospital. Então ela na hora faleceu e o Oliver foi para o hospital todo quebrado, sem saber o que estava acontecendo, se ele ia sobreviver, se não ia. E naquele momento a gente sente sem chão, sente sem nada. E perguntei, cadê a Elma, minha mulher? Está em casa. Quando eu chego em casa, encontro a Elma num estado deplorável de gritos e urrando, gritando, blasfemando e se maldizendo e me agredindo muito. Veio na minha direção me agredindo fisicamente, e eu então segurei nela e dei um tapa no rosto dela e falei, não adianta você ficar assim, agora é hora de nós cuidarmos do nosso filho que está no hospital. E a nossa filha já foi embora. E aí fomos cuidar do filho. Ele ficou 8 meses na cama, se recuperou. Depois vendemos a casa, fomos para outro lugar. Aí eu fui trabalhar em São Paulo, nos anos de 84. Mas aí, Bosco, eu vou te interromper, porque o nosso tempo, infelizmente, já acabou. Mas fique ligado conosco, porque você, veja só, uma história que começou aparentemente bem, né? Durante o relacionamento deles, eles tiveram alguns probleminhas financeiros, onde para o Bosco a questão principal era a falta de dinheiro, e agora, infelizmente, uma fatalidade aconteceu com um de seus filhos. Mas a história não acaba assim. Essa história vai ter um final feliz, você vai ver como vai acontecer. Então aguarde o nosso próximo episódio. Na semana que vem nós estaremos com um episódio inédito do programa Vida 3 e aguardamos você na próxima semana, ok? Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e até a semana que vem, se assim Deus permitir, ok? Obrigado a atenção de todos, até a semana que vem. Até logo.